Olá pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo diário. E hoje nós vamos trazer um assunto muito aguardado que muita gente vem questionando no nosso canal, que é qual é o futuro do visto de Yonsei. Então, se você quiser ficar sabendo de tudo o que acontece com relação ao visto de Yonsei, né, toda a questão da elegibilidade e tudo mais, fique até o final do vídeo. E para você, então, que tem curiosidade de entender todo esse processo, então, hoje é o dia de você entender como tudo funciona e também qual é a perspectiva do futuro. E para você que já acompanha o canal já há um certo tempo, hoje a gente está fazendo mais um teste. Hoje a gente está usando fone de ouvido, né, para ver se o áudio também fica bem na captura. Então vamos tentar aqui um novo modelo para ver se também agrada. E a gente vai tentando. O nosso canal, como vocês podem observar, como a gente posta todo dia, então todo dia a gente está tentando alguma coisa diferente. Hoje eu estou testando uma câmera nova e também estou testando um fone de ouvido novo, tá? Vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, legal, a gente mantém. Se não funcionar, a gente troca e vai seguindo aqui, ok? Então, voltando aqui para o vídeo, vamos falar então do futuro do visto de Yonsei. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Fazer o básico aqui, literalmente, antes da gente chegar e falar de fato, né, do futuro, né, o que espera. Primeiro vamos entender tudo o que se passa com relação à questão do visto do Yonsei. Aspecto principal aqui, vamos contextualizar. Yonsei é a quarta geração de japonês, ou seja, Nisei, que é Ni, é segunda, San é 3, Yon é 4. Né? Então é uma contagem simples de gerações, então Yonsei é a quarta geração, Gosei seria a quinta geração, por exemplo. Então, os Yonsei são bisnetos de japonês. Ok? Então, essencialmente, essa é a definição. Para quem é brasileiro e não conhece, a definição, bom, tá aqui para vocês a definição. Além disso, vamos falar um pouco de elegibilidade, né? E não é o certificado de elegibilidade. Quem que pode ter esse visto? Quem pode e quem não pode ter esse visto? Vamos conversar? Então, quem pode ter esse visto? Hoje, o Japão ele faz algumas exigências, inclusive exigências que são exclusivas para o visto de Yonsei. Algumas delas são a idade até 30 anos, tá? Então, existe uma restrição de faixa etária, existe uma necessidade de proficiência em Nihongo, N4, ok? É um nível de proficiência básico para intermediário, e precisa, além disso, comprovadamente estudar o Nihongo durante a estadia e, além disso, para que renove os vistos, precisa, digamos que, ter evolução na proficiência, do N4 para N3, do N3 para N2, até o final do programa, ok? Então, de fato, é um programa bastante rebuscado, né? Principalmente conhecendo a realidade dos brasileiros que moram, os descendentes, né? Terceira, quarta geração, segunda geração, mas que moram no Brasil. Né? O Nihongo, infelizmente, não é um forte. Tá? Além disso, é necessário que se haja como se fosse um assessor de recepção, alguém que esteja ao seu lado, né? Não necessariamente fisicamente, mas entrando em contato uma vez ao mês, né? Teoricamente gerando relatórios, informações, para que, se o governo questione, sejam passadas. Né? Ou seja, é uma burocracia extremamente grande, né? Comparando-se com os vistos de Nisei e Sansei que a gente mais conhece hoje e que colocaram mais de 500 mil brasileiros no Japão, nos últimos 20 anos. Além disso, existem algumas particularidades que vocês precisam entender, porque ainda que você atenda essas regras, digamos assim, existem outros probleminhas. Um deles é que você não pode levar nenhum familiar. Então, visto de Nisei e Sansei, você pode levar a sua família, os seus filhos, inclusive, não importa quantos sejam. Né? E no caso do Yonsei, você não pode levar nem o seu cônjuge, né? Então menos os filhos. Tudo bem que são pessoas mais jovens, a probabilidade de ter filhos e ser casado é menor, mas ainda assim está cheio de gente nessas condições. Além disso, existe a questão que muita gente se decepciona, mas eu não acho que seja tão problemático assim, né? Porque você pode trocar de visto depois, mas é de você poder ficar no máximo 5 anos pendurado no visto de Yonsei. A partir desse momento, o visto de Yonsei ele não é mais renovável, ou seja, ou você troca o visto ou você retorna para o Brasil, ok? Em resumo, né, para que serve esse visto? Esse visto é para jovens solteiros, né, que não têm filhos
e em idade universitária, né, que ainda não fizeram universidade, porque depois que você conclui a universidade, você tem as oportunidades de emprego e tudo mais, dificilmente você vai querer mudar de país, né? Então é para as pessoas em idade universitária que ainda não começaram a universidade ou que acabaram de começar, ou seja, atendendo também um público muito específico, tá? E agora vamos falar um pouco mais como é que o Japão encara esse programa, né? Estamos interessados em saber como é que o Japão interpreta esse programa. A gente consegue saber que, na verdade, o programa do Yonsei, ele tem foco cultural. O que é foco cultural? Na verdade, né, diferentemente do que muita gente achava, o programa de Yonsei, ele não veio para cobrir mão de obra. Ele não veio para suprir um déficit de mão de obra de Nisei e Sansei. Ele veio com um propósito diferente, que é justamente a questão de criar embaixadores do Japão fora do seu país. Isso não utilizando o cidadão japonês, mas os próprios estrangeiros, né? É o Gaikokujin que ensina o Gaikokujin, é o Gaijin que ensina o Gaijin, né? O estrangeiro ou o fora do Japão que ensina as pessoas de fora do Japão. Ou seja, esses 5 anos são para aprender os costumes, a cultura, o idioma e tudo mais. Mas não é um período para você se especializar, para você servir de mão de obra no futuro no Japão de forma mais especializada. Eles não têm interesse em permanecer com esses brasileiros, né? Ele tem interesse em que vocês desenvolvam essa cultura e tudo mais e repassem isso para casa. Pois um dos grandes pontos que é comentado na geração de Yonsei é que ela já não tem mais raízes fortes. Então existe um fortalecimento das raízes das japonesas através dos Yonseis. É um pouco dessa lógica que hoje ronda, né? Então, diferentemente do que vocês imaginaram, não tem nada a ver com mão de obra. E vamos falar um pouco rapidinho dos resultados do programa até o momento. E aí, pegou ou não pegou? Quantos vistos foram emitidos? Quantas pessoas embarcaram? Quantas pessoas continuam no Japão? A resposta ela é simples. O programa ele foi lançado no meio de 2018, tá? E, ou seja, já tem mais de 2 anos. Quantas pessoas embarcaram? Quantos Yonseis embarcaram? Menos de 100. Até hoje, tá? Então, isso dá numa média de 3 a 4 Yonseis por mês, um Yonsei por semana, né? Não é muito menos de um Yonsei por semana, na verdade. É muito pouco, né? De fato, realmente o programa não pegou, né? Digamos assim, e a gente sabe por quê, né? Uma das coisas que a gente sabe, analisando demograficamente e também a característica da população de Yonseis, a gente sabe que mais de 95% não falam A de japonês, né? Arigato, enfim, palavras muito básicas não contam, mas conjunção de frases, criação de fato, né, conjugação de tempo e tudo mais, isso não conseguem fazer. E esses outros 5%, apenas 1% consegue ter uma proficiência aceitável, com ou sem certificado. Ou seja, de 100 Yonseis que aparecem, digamos assim, ou que estão disponíveis, apenas 1 é elegível de fato pela regra do idioma. Mas esse Yonsei tem a idade? Tem interesse de ir sozinho? Tá antes da universidade? Então quando você começa a funilar, não sobra ninguém. E é exatamente assim que funciona o programa, ou não funciona, né? É um programa, infelizmente, bastante engessado. Em função dessa pouca elegibilidade, digamos assim, as agências desistiram ou despriorizaram esses perfis. Então, eu lembro que 2 anos atrás, né, as empreiteiras e tudo mais, começaram a fazer uma grande captação de cadastros e tudo mais dos Yonseis. Tudo isso foi por água abaixo. Por quê? Porque no final das contas, não foi utilizado. Então dá muito trabalho fazer esse processo de mineração até que se encontre o candidato ideal. Então no final das contas acaba não se trabalhando com os Yonseis, tá? Então se você for voluntariamente na Liberdade, em São Paulo, numa agência, você falar que você é Yonsei, eles vão imediatamente dizer que não tem oportunidade. Por que eles vão falar isso? Não é por mal, é porque realmente, geralmente é uma perda de tempo também dos dois lados, tá?
E, finalmente, agora que vocês estão entendendo um pouco mais sobre o que acontece, e qual é o futuro do programa? O que a gente pode esperar? E quando a gente pode esperar? É verdade que o Japão hoje ele tem um grande déficit de mão de obra, um grande déficit de população. O crescimento vegetativo, não sei se vocês todos sabem, mas basicamente é o saldo entre nascimentos e óbitos, ele está negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce. Mas, por outro lado, tem uma coisa importante que vocês precisam entender. É que essa lógica de que, por exemplo, o Japão está perdido, não necessariamente. Né? Uma coisa é crise econômica. Uma coisa é um país constantemente perdendo, assim, caindo, né? Enfraquecendo, caindo e a população perdendo poder de consumo e tudo mais. A outra coisa é isso acontecer conforme a população for caindo. Ou seja, vamos pensar que hoje a gente tem 130 milhões de habitantes no Japão e que em 2050 nós teríamos 100 milhões, ou seja, 30% a menos praticamente. O que acontece? Né? Esses 30 milhões a menos, eles deixam de produzir riqueza, mas também deixam de consumir. Né? Ou seja, a economia vai se movimentar menos, mas não significa que os 100 milhões de habitantes de 2050 vão ser mais pobres do que os de 2020. Significa simplesmente que o Japão vai ser menor do ponto de vista econômico do que provavelmente hoje em 2020. Então, uma das coisas que precisa ser levada em consideração aqui é o apetite do Japão em fazer essa mudança. O Japão, ele quer se tornar um país maior? Será que realmente existe esse apetite? Eu tenho minhas dúvidas. O próprio provável futuro ministro Yoshihide Suga, ele já falou que a população vai cair drasticamente. E ele falando isso, ele já está lendo nas entrelinhas que não vai haver um programa massivo de entrada de estrangeiros. Então existe uma grande incógnita no que diz respeito à questão populacional no Japão. Então, para que o Japão cresça acima, digamos assim, do que hoje se tem de óbitos, precisa trazer estrangeiro. Estrangeiros são equivalentes a novos nascimentos. Só que, se for feito isso, o Japão vai ser um país de imigrantes, como é os Estados Unidos, o Canadá e muitos outros países do mundo que vivem através de imigração, né? Que se sustentam através de imigração. Os Estados Unidos, a parte hispânica, que é tão irrelevante e é responsável pelo crescimento da população. No Canadá, as populações de todo mundo, inclusive da Ásia, que contribuem decisivamente para o crescimento do país. Então o Japão, ele seria, digamos assim, o futuro do Japão envolve um processo novo de globalização, mas do ponto de vista de trazer pessoas de fora para dentro do Japão e que não tenham nenhum grau de descendência. Então, assim, existe uma grande incógnita no ar para os próximos 30 anos. E que alguém vai resolver essa equação. Alguém vai dar uma resposta que vai ser boa ou ruim. No final das contas, quem decide é a própria população do Japão, que tem uma mentalidade específica e vai eleger um candidato que esteja alinhado com eles. E se a vontade da população for de não fazer esse processo de miscigenação ou imigração em massa, o que vai acontecer? O Japão vai estagnar e vai, de fato, cair 30%, 40% até 2050, como a própria população já sugere. Então, e o que isso se conecta com a questão do Yonsei, né? A propósito? Muito, porque hoje o déficit de mão de obra que existe nas indústrias, nas fábricas, ele não está sendo coberto pelos brasileiros mais como era antes. A população brasileira no Japão, ela já foi a maior comunidade de estrangeiros, ou digamos que pau a pau com a China. Hoje ela está distante, ela já está se distanciando das maiores comunidades. Né? Os filipinos e vietnamitas nunca foram tão grandes, né, comparando-se com os brasileiros. Então, para cada brasileiro que entra, que aterriza no Japão, tem 3 filipinos, 3 vietnamitas chegando. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Muito pouco. Né?
O que vocês podem fazer, obviamente, é se qualificarem, se diferenciarem com relação a essa mão de obra, se o desejo for trabalhar em fábrica, e também investir na educação. Investir na educação para que você possa ter acesso a outros programas. Programas de estudante, bolsas de estudo, pós-graduação e graduação, mestrado, doutorado, para que você possa trabalhar em TI, em outros serviços financeiros. Então o mundo, as possibilidades são muito grandes. Basta que você entenda quais elas são e corra atrás de um caminho. Vou dar um exemplo aqui para vocês que é importante. A minha esposa, ela dá aula de japonês para brasileiros, né, e estrangeiros também. E muitos brasileiros têm um sonho, mas poucos deles correm atrás. Mas há muito, assim, esses poucos que correm atrás, eles vão longe. Vão longe. Tá? Tem uma meninada muito boa de 19 e 20 anos que está com o Nihongo afiado e que está pronta para o mundo. E essas pessoas estão investindo desde cedo. E não assim, para quem tem dúvida, assim, quem acha, não, mas eu não nasci em berço de ouro, eu não consigo pagar aula particular. Alguns dos alunos são extremamente humildes. Inclusive, tudo aquilo que eles fazem, que eles ganham no trabalho, eles usam para pagar as aulas. Então, no final das contas, é uma questão de escolhas. As escolhas que você faz no presente geram os frutos do futuro ou não. Então, são essas sementes que vocês precisam avaliar em todos os momentos da vida para que se colham de fato os frutos que vocês esperam. Tá? Então, pessoal, essa foi a visão da questão do visto de Yonsei. A gente imagina que os vistos não serão priorizados em 2020, nem em 2021. Existem outras preocupações com as Olimpíadas, com as eleições, e a questão do visto de Yonsei vai ficar para 2022 ou 2023, se for revisado um dia. Tá? Com a crise que o Japão vive, talvez só em 2025, quando o turismo retomar e quando as preocupações forem relacionadas à questão cultural novamente. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, se você ainda não tiver a sua inscrição, pega esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Por quê? Se você fizer isso, todos os seus amigos vão ficar sabendo, você também, e a gente vai ficar motivado para gravar cada vez mais. Esse é o nosso ciclo. Nós gravamos aqui conteúdo em português 100% gratuito para vocês todos os dias. Então, se vocês gostaram do vídeo, de novo, deixa o seu like. Nos acompanhe todos os dias. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até amanhã. Tchau, tchau.